Quinta-feira da quinta semana da Quaresma no ar. Eu sou o Padre Pedro Paulo e nós estamos iniciando mais um programa bem cedo, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, nesta quinta-feira, nós prosseguimos em vista da conclusão da leitura da última mensagem quaresmal do falecido Papa Emérito Bento XVI, 2012. Já que em 13 ele iria entregar o pontificado, renunciando. Ele escolhera da carta aos Hebreus para falar da Quaresma, Hebreus 10, 24, prestemos atenção uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Exatamente. Aqui o Papa vem discorrendo e na quinta passada, ele nos falara da busca do bem espiritual do outro. Ajudar o outro a converter-se. Não é tirar uma palha do olho do outro tendo uma trave no próprio. É de fato a correção fraterna. Aqui Jesus se refere, mas também as cartas se referem. A igreja e o sacerdote não é só aquele que anima, todo mundo animado em volta dele, ele deve também corrigir. Por isso, muitas vezes, e dolorosamente, ele vai receber rejeições, porque diz o livro dos Provérbios, enquanto está sendo educado, sofre-se. Né? Um dos nossos ministérios, e era um tema que Dom Eugênio insistia muito, fantasticamente, nesse tema. Ele dizia, corrigir é um ato de caridade, porque na época se defendia as heresias de Leonardo Boffo, o herege, mas sempre com essa ideia de que a igreja estava castigando, que o cardeal Ratzinger impôs silêncio, que era uma inquisição, Roma locuta e coisas do gênero. E Dom Eugênio insistiu que o que está acontecendo é correção. É dever da igreja corrigir erros, mesmo porque ela recebeu comunicação da verdade. Bem, voltemos a ouvir o Papa, quando num subtítulo ele diz, uns aos outros, o dom da reciprocidade. O fato de sermos o guarda dos outros contrasta com uma mentalidade que, reduzindo a vida unicamente à dimensão terrena, deixa de a considerar na sua perspectiva escatológica e aceita qualquer opção moral em nome da liberdade individual. Vejam, já temos mais de uma década e o problema é tão claro. Quando a liberdade individual é a regra moral. Faça o que te faz feliz. Siga o teu coração. Assim tem sido pregado e ensinado aos jovens. Mesmo os adultos agora estão vivendo esta ideia de que a opção moral ela não é para ser considerada na sua finalidade, se a sua perspectiva é escatológica, e muito menos deve contrastar-se com a nossa opção individual. Uma sociedade como a atual pode tornar-se surda, quer aos sofrimentos físicos, quer às exigências espirituais e morais da vida. A vida tem exigências morais. Quando assistimos os descalabros que estão sendo feitos aqui e ali pelos costumes cada vez mais deslocados de bons princípios morais e irracionais. Há coisas que vemos e ouvimos que não têm o mínimo sentido, mas ter sentido também é um luxo, ou para alguns uma ideologia. Não deve ser assim na comunidade cristã, o Papa é claro. Na comunidade cristã, a liberdade individual, ela realiza, porque é a minha resposta, aquilo que a liberdade redimida dita. São os ditames da liberdade redimida que nutrem e orientam a liberdade individual. O apóstolo São Paulo convida a procurar o que leva à paz e edificação mútua. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Favorecendo o bem comum em ordem à construção da comunidade. Mesma carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 2.
sem buscar o próprio interesse, mas o do maior número, a fim de que eles sejam salvos. 1 Coríntios 10, 33. Esta recíproca correção e exortação, em espírito de humildade e de amor, deve fazer parte da vida da comunidade cristã. Em outras palavras, não basta trabalhar juntos na pastoral. É preciso que nos aperfeiçoemos. É preciso que quem dirige hoje, que coordena hoje grupos na igreja, e eu falo particularmente para os ministérios, entenda que não somos só mão de obra. Aliás, não somos. Que nós somos, que esse caminho pastoral é um caminho de santificação. É preciso perguntar se depois de anos no encontro de casais, como ministro da comunhão, como ministro da esperança, como catequista, enfim, aquilo que está ao seu alcance e você resolveu realizar. Se tudo isso é caminho de santificação. Sou mais santo, tenho me santificado mais desde o momento em que aceitei e pedi à igreja ministérios, coordenações e outras responsabilidades. Não aconteça que após anos de trabalho eu esteja mais vazio do que quando entrei. E muitos desanimam ao longo do caminho e não só largam, repito, a pastoral, mas têm sua fé diminuída. Abandonam a missa, abandonam as confissões, abandonam a vida sacramental. Os discípulos do Senhor, diz o Papa, unidos a Cristo através da Eucaristia, vivem numa comunhão que os liga uns aos outros como membros de um só corpo. É verdade, usamos a palavra irmão sem nenhum sentido, senão a fraternidade. Isso significa que o outro me pertence. A sua vida, a sua salvação, tem a ver com a minha vida e a minha salvação. Vejam que sentido os religiosos, teoricamente, teriam esse dom como experiência, a vida comunitária. Teoricamente, sim, é verdade. Mas a igreja, toda ela, essa pertença recíproca. Nós não somos, ou ao menos não deveríamos ser como Caim, que se auto-questiona de modo sarcástico ao dizer, ao ser interrogado sobre Abel, ele diz, porventura, sou o guardião de meu irmão? Sim, és. Tocamos aqui um elemento muito profundo da comunhão. A nossa existência está ligada com a dos outros. Quer no bem, quer no mal. Tanto o pecado como as obras de amor possuem também uma dimensão social. O nosso pecado contribui para piorar o mundo. A nossa conversão torna o mundo um pouco melhor. Mas não existe minha conversão, e existe, ela é pessoal, mas ela não é completa sem a conversão do outro. Por isso, muitas vezes, a vida familiar se torna tão pesada, porque as pessoas na família se afastaram de Deus e você sente solidão espiritual dentro da tua mesma família. Na igreja, corpo místico de Cristo, verifica-se essa reciprocidade. A comunidade não cessa de fazer penitência e implorar perdão para os pecados de seus filhos, mas alegra-se contínua e jubilosamente também com os testemunhos de virtude e de amor que nela se manifestam. Que os membros tenham a mesma solicitude uns para com os outros. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25, afirma São Paulo, porque somos um e o mesmo corpo. O amor pelos irmãos, do qual é a expressão a esmola, típica prática quaresmal, juntamente com a oração e o jejum,
radica-se nesta pertença comum. Por isso repartimos. Também a preocupação concreta pelos mais pobres pode cada cristão expressar sua participação no único corpo que é a igreja. E é também atenção aos outros, na reciprocidade, saber reconhecer o bem que o Senhor faz neles e agradecer que eles, pelos prodígios da graça, que Deus, bom e onipotente, continua a realizar nos seus filhos. Quando um cristão vislumbra no outro a ação do Espírito, não pode deixar de se alegrar e dar glória ao Pai Celeste. São Mateus, capítulo 5, versículo 16. Palavras do Papa para meditarmos nestas últimas semanas da Quaresma.